Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Começa agora o Pod Entrevista, o programa onde convidamos uma pessoa do ecossistema empreendedor português para uma conversa descontraída sobre as suas experiências, falhanços e acertos, os projetos do presente e os desafios para o futuro. Boa tarde, malta! Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sabemos, né? Quando é que você vai estar escutando ou vendo esse episódio. Estou muito feliz de estar gravando o primeiro episódio completo, estreando a temporada 2022 com uma super parceira que eu conheci num encontro, numa missão que tivemos empresarial, que eu não sei por que me chamaram, mas enfim, me chamaram, eu fui. Vamos falar aqui com a Regina Bronstein. Ela é mãe do Davi, dos gêmeos Pedro e Manuela, cidadã global e carioca da Gema. Não vou falar muito, mas mais de 10 anos de Vale, né, a companhia lá do Brasil. Atualmente ela é membro do Angel Investor Club, que ela também vai falar o que é. Mas o que é mais importante, assim, nesse nosso caso, nesse nosso contexto, é que ela é a líder do Squad de Portugal do Open Innovation Brasil, Open Innovation BR, que é a nossa parceria aqui entre o Pode Empreender e o Open Innovation BR, que está trazendo o mês inteiro sobre inovação aberta. Então, Regina, seja muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu é que agradeço muitíssimo, Plínio, a vocês todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, do Brasil, de Portugal, qualquer lugar que você esteja. Então, muito obrigada, eu que agradeço. Muita honra estar aqui com vocês. Excelente, Regina. Então, assim, começar com a primeira pergunta que geralmente faço para todos os convidados. Quem é a Regina em um tweet? Uau! A gente não combinou nada, né, Plínio? Vamos falar aqui que é tudo natural. Eu acho que você já falou aí, uma das coisas que eu faço rapidamente é dizer que eu sou mãe. Assim, o que me vem logo de primeira. Então, eu sou mãe, 2 meninos que eles não me escutem falando de meninos, né? 2 rapazes e uma menina chamada Manuela, e os 2, Pedro e Davi. Sou empresária, sou empreendedora, né? Sou uma executiva, eu diria que sênior, né? Tem essas coisas, né? Júnior, pronto. E é uma cidadã realmente global. Acho que isso me vem à mente, Plínio, todas as vezes que eu penso em Portugal, que eu penso no Brasil, que eu penso em qualquer lugar que eu esteja. Essa experiência de viver fora de um país, você sabe muito bem, é incrível. E eu passei como se eu fosse assim, uma astronauta, sabe? A gente sobe, no bom sentido, não subir a cabeça do poder, né? Mas sobe e vê a vida em outras perspectivas, né? E como é bom poder estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, e poder, muito respeitosamente, conviver. Então, acho que um pouquinho de mim é isso. É verdade. E você é uma pessoa que eu diria uma showwoman, que faz aí, conecta as pessoas todas e sai ligando toda a gente. Assim, eu acho isso muito, muito legal. Assim, você conhece todo mundo e faz questão de conectar as pessoas. Isso é difícil. Tem pessoas que guardam para si, né, as conexões e falam, não, aquele contato é meu, vou ficar guardadinho. Enquanto você não, você já quer falar e quer conectar todo mundo. Isso eu acho muito, muito legal. Que bom, que bom. Obrigada. E olha, já vamos entrar um pouquinho então na tua história, assim. Vi que você fez UF, que foi a mesma faculdade que eu fiz, pedagogia e educação, e depois você foi para o mestrado também na UF, engenharia civil. A princípio não tem nada a ver, mas assim, fala um pouquinho da tua história, mais rapidamente, e depois essa coisa assim da engenharia civil com a pedagogia e educação, como é que isso surgiu? Você deu um pulo aí, né? Porque na minha primeira graduação foi de gestão, eu fiz administração de empresas. Com 18 anos de idade, eu desde pequenininha, né? O que você vai ser quando crescer? Não tem essa pergunta, essa clássica? E eu, Plínio, eu sempre brincava, olha isso, eu sempre brincava de escritório. Você acredita nisso? Caramba! Eu fazia bloquinhos, eu dava senha, não era burocrática, era um escritório meio burocrático, né? Porque naquela época
não tinha tantas coisas digitais como tem na minha infância. Então, eu inventava na cabeça aquela coisa. Então, desde pequenininha, você acredita que eu queria entrar, que eu queria trabalhar numa empresa e blá, blá. Não sei de onde surgiu isso, não sei, nunca tratei isso no divã. Então, a adolescência passou e minha primeira opção na universidade foi fazer administração de empresas. Aqui em Portugal se chama de gestão, né? Um curso Sim. de graduação. E não me arrependi, foi lá que eu conheci, né, esse mundo, de fato, bem conceitual. E lá é que eu consegui o meu primeiro estágio, né? Na faculdade a gente corre atrás dos estágios, que, Sim. aliás, eu recomendo, né? Porque essa coisa do conceito e práticas são indissociáveis, né? Para uma boa formação. E eu fui atrás, né? Fui correr atrás de estágio, queria estagiar, porque sempre quis também vivenciar na prática aquilo tudo que estava sendo colocado, né? Nas cadeiras e nas disciplinas, pelos professores, que alguns eu adorava, outros nem tanto, né? Mas vamos esquecer esses nem tanto. E aí eu fui à procura do estágio. No Brasil, existe até hoje uma instituição chamada Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. E lá fui eu, né? Alguém me indicou, procura o CIEE, vai lá. Quando eu chego no CIEE, pronto, sentei lá para procurar o estágio e fui recebida, mas o estágio era para estagiar no CIEE, né? No próprio CIEE. E lá foi uma experiência incrível, né? Para quem não conhece, o Centro de Integração Empresa-Escola é uma entidade não governamental. Ela tem uma complexidade, inclusive, de governança incrível, não é só a vivência, né, da sua atividade ali, mas viver numa instituição que muda, por exemplo, a presidência a cada biênio, né? Imagina a loucura que é, né, essa virada de estratégia a cada 2 anos. Cada 2 anos. Então, pronto, além de vivenciar, né, as atividades na prática, na verdade, eu vivenciei a cultura, né, pela primeira vez de uma organização que, na verdade, mudava a cada 2 anos. Não sei se continua assim. E pronto, isso tudo para te dizer que foi no CIE que eu me apaixonei por educação. Por quê? Porque o CIE, na verdade, tem essa relação entre empresas e universidades e escolas técnicas, né? E faz esse elo dos estudantes, e aí, pronto, isso eu comecei a achar que eu precisava entender mais de educação, né? Eu tinha uma interlocução muito grande com empresas de grande porte no Rio de Janeiro, naquela época, e comecei também fui convidada, depois de ser estagiária, fui efetivada, a criar, então, uma área que se chamava Relações Institucionais com a Academia. E fui convidada, então, a sentar nessa cadeira aí. E ali, mais do que nunca, eu falei, não, eu preciso entender esse mundo de educação. E aí eu fui fazer pedagogia, entende? Ao invés de eu buscar uma pós-graduação, que, by the way, eu tinha feito uma pós-graduação em marketing já, né? Que adorei também, já tinha feito. E aí eu falei, não, eu vou fazer uma graduação, uma segunda graduação. E entrei nessa segunda graduação, acho que eu tinha talvez 24 anos, mais madura, né? Logicamente. É uma outra relação com a universidade. Imagina, a gente entra numa universidade aos 18 anos, a gente, né, está começando a vida em todos os sentidos. Sim. Com 24 você já está, né, com alguma bagagem ali para uma troca. Sim. E foi incrível. E aí que eu fiz a universidade que você fez. Coincidentemente, somos ex-alunos da própria universidade, a Universidade Federal Fluminense, que é, talvez no Brasil, uma das referências na área de educação. Foi um privilégio entrar e conhecer tantos educadores, Plínio. Gaudêncio Frigoto, educadores assim tops, né, assim, lá em cima. E foi isso, foi uma segunda graduação, tá vendo? Eu falei para você que tudo tem um porquê, né? É verdade. Você falou de gestão para educação e olha, o que mais a educação precisa são de gestores, né? Bons gestores, assim como a área de saúde e tudo mais, né? Aí depois eu vi aqui também no teu LinkedIn que você foi para a Vale, para o General Manager of Learning. Isso. E foi nessa época que você fez, pelo que eu estou vendo aqui, não,
Foi depois que você estava como diretora executiva do Instituto Vale Tecnológico, alguma Foi coisa o assim. ITV, Isso, que aí você fez o mestrado em engenharia civil. Mesma coisa, mesmíssima Mesma coisa. coisa, porque tinha relação Olha, ali. antes, bom, é um storytelling, não sei se as pessoas vão gostar de conhecer tanta coisa assim, mas vamos lá, né? Depois você corta, ou então as pessoas. Vamos lá. Mas antes de Qualquer coisa, trabalhar na pula aí uns Vale, 20 minutos pra frente. tá bom, corta. Antes de trabalhar na Vale, é uma vida que tem aí um pacote de coisas, mas Plínio, antes de trabalhar na Vale, aí eu recebi, então, um convite de 2 universidades. Eu estava ainda no CIEE, e aí essas universidades queriam, na época, criar o que é muito comum, a gente já encontra, isso já é assim, default, que são os centros de carreira, né? Elas, na verdade, na época, terceirizavam isso para o CIEE e para outras instituições para fazer todo os cursos de extensão e a orientação de carreira, né, de preparação dos alunos para entrevistas. Também tem as suas empresas juniores, né, que tem dentro das universidades. Então, eu recebi, na ocasião, 2 convites e aceitei um deles, e aí eu implementei toda essa estrutura dos cursos executivos e também toda a parte de centro de carreira para os estudantes, tanto de graduação como para pós. Bom, por que eu estou falando isso? Porque essa experiência também foi fundamental para a minha formação e para a minha relação, que é um público muito diferente, né, com os acadêmicos, com os cientistas, com professores, que é um outro stakeholder, né, uma outra linguagem, é um outro mindset. Se bem que, por exemplo, cursos, né, de universidades executivas, muitos hoje, já era naquela, trazem os próprios executivos para dar aula, né, justamente para fazer essa ponte com o mercado, para estar ali falando do que sabe, do que pratica. Não é só os acadêmicos, né, conceituais, teóricos, que eu diria, que também tem muito valor, tá? Muita coisa. Nesse momento, Plínio, aí eu já estou pulando, né? Foram quase 10 anos nessa universidade, então eu recebi o convite, porque eu tinha muitas relações com as empresas, justamente convidando as empresas para nos ajudarem a montar desde o currículo, né, de programas de executivos. Ora, se o programa é para os executivos deles, eles também poderiam participar na construção, a conexão aí de novo, né? Você falou, eu gosto disso. Então, ao trazer os executivos, fui convidada, então, né, pela Vale. Na época, a Vale estava ainda sendo privatizada, tinha acabado de ser privatizada. A Vale, para quem não conhece, é uma mineradora hoje global, sempre foi uma mineradora, né, muito importante para o Brasil, como se fosse, fazendo uma analogia, a Petrobras hoje, mas ela foi privatizada, e aí toda a governança, né, toda uma mudança de governança de uma estrutura que era antes uma estrutura eminentemente pública, passou, né, por uma mudança radical. E aí eu fui convidada pela Vale, entrei na Vale para montar, junto com uma equipe maravilhosa, a Universidade Corporativa, que nunca tinha sido proposta, né, dentro de uma mineradora. E foi outra experiência incrível. Pula aí mais 6, 7 anos, montei, né, junto com colegas extraordinários, a Universidade Corporativa está lá até hoje, os modelos educacionais, só que aí eu fui convidada para montar, justamente por essa bagagem no meio acadêmico, para estruturar um instituto de tecnologia de pesquisa. E foi a primeira vez, Plínio, que se falou dentro da Vale, na época, do Open Innovation. Porque tudo que se fazia era pesquisa tradicional, pesquisa interna, pesquisa aplicada. Então, toda indústria, né, grande empresa, tem uma área de P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, e sempre tivemos. Mas essa pesquisa aberta, né, o famoso Open Innovation, não existia. Então, eu me lembro que o presidente, na época, falava: eu preciso de algo que alguém me diga o que eu não sei. Olha que legal. Excelente. Foi o Roger Agnelli. É isso, Plínio. Aí pronto, entrei no instituto, né? Era isso que eu ia perguntar, então. A inovação entra na tua vida, principalmente a inovação aberta entra na tua vida nesse momento, através dessa instigação
do presidente da Vale em criar esse instituto. Exatamente, ele nem sabia que era um instituto. O Roger falava, eu quero o MIT da mineração, era o que ele falava, era o nome que Ótimo. ele dava. E aí as pessoas ficavam batendo cabeça, literalmente, o que esse homem quer, né? Porque era um cara, assim, com uma visão, assim, extraordinária, né? Um dos presidentes, eu passei por 3, né, presidentes na Vale, um dos presidentes que hoje eu digo, posso dizer, e talvez muitos colegas meus confirmem, que foi um dos presidentes que levou a Vale a ser o que ela é hoje. Certamente começou no Roger. E ele falou, eu quero o MIT da mineração. Pessoal, o que esse homem quer? Manda a Regina lá, mais ou menos isso, né? Vai lá, ela vai entender pedagoga, educação, ela vai entender esse cara. Pronto, foi assim que eu recebi esse presente. Trabalhei com uma equipe também maravilhosa e, na época, um dos, eu digo, cientistas brasileiros que eu admiro e hoje posso dizer se ele vai me ouvir aqui ou não, que se tornou meu amigo, que é o Luiz Melo. Ele é bárbaro. Ele já foi, né, cotado a reitor da Unifespa, mas ele hoje ocupa uma cadeira extraordinária dentro da área de ciência, né, de pesquisa em São Paulo. E é o Luiz Melo, meu querido, se ele estiver escutando e vendo, beijo para ele. Só não pode falar mal. Nem certeza. Tem como. Me diz, inovação entrou assim. E aí a inovação puxou startups, empreendedorismo, como é que foi isso? Então, ótima pergunta, Plínio. Assim, a inovação aberta na época, isso foi em 2015, talvez, né? A gente sempre teve o conceito, né, o clássico funil, né, da inovação fechada, começa com as ideias, o funil vai afunilando, as ideias vão até que sai lá produtos ou áreas ou processos inovadores. Isso é o clássico P&D. A inovação aberta, ela literalmente ela abre, né? Ela traz fornecedores, ela vai ao mercado a depender com cientistas, né? Com o mundo universitário, onde tem pesquisa, né, teórica acontecendo, e em outros parceiros, né? Por quê? Porque aí você acelera ainda mais esse processo, né, de cocriação de ideias. É lógico que entra aí uma questão, eu acho que é delicada, principalmente quando se faz isso com um parceiro numa universidade, que é a propriedade intelectual. Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito, né, agora. Sim. Mas a inovação começou aí, né, essa questão. Então, ainda não se falava muito no Brasil de startups nessa época, tá? Se falava, sim, desse Open Innovation com o famoso ecossistema, mas esse ecossistema ainda era, digamos assim, composto em sua maioria, por ICTs, que são os institutos de tecnologia, universidades, outros centros de pesquisas de outras empresas, enfim, até que começa a surgir, numa velocidade incrível, né, no Brasil, as startups. Pronto, aí a gente chega num outro nível de complexidade, né? Sim, que é a relação de uma estrutura gigantesca, e isso é até hoje. Eu estava vendo aqui mesmo a apresentação aqui de um colega que fez uma pesquisa dizendo que uma dos principais dores das grandes empresas é não conseguir acessar a startup, abre aspas, correta para sua dor. Não conseguir... Desculpa, não conseguir o quê? Acertar? Acertar, quer dizer, encontrar. Sim, né? Sim. A startup, então, é lógico que existem vários caminhos para isso, né? São os nossos hackathons e etc., que se faz com as empresas e outros modelos, né? Que a gente também não entra em detalhe, mas era assim. Então, voando para uma gigante com muita coisa inerente ao compliance, né? A questão jurídica, os suprimentos extremamente... E tem que ser, tá? Não é uma questão... Tem que ser porque uma empresa desse porte que entra, né, nas principais bolsas de valores do mundo, ela tem que entrar no Sarbox e responder a cada detalhe, principalmente de contratação de fornecedores, conta de compliance. Então, só que para uma startup, imagina o outro lado da moeda, né?
que está começando, que tá, né, que tem todo esse frescor, essa velocidade, essa agilidade para, né, acessar uma grande empresa. Deve ser um choque muito grande ali. É um choque em todos os sentidos. Em mentalidade, em processo, em contabilidade, em todos os quesitos de complexidade existem nessa relação. Mas eu acho que nada é por acaso, né? Essas relações vão amadurecendo e vão encontrando os caminhos possíveis para que isso se estreite, né? Para que isso seja possível, na verdade. Que foi assim no ITV, Plínio, que a gente começou a se relacionar pela primeira vez com as startups, né? Porque o ITV, na verdade, não era a Vale, né? Foi criado juridicamente, inclusive, toda a governança dele justamente para ele mais leve, né? Toda a estrutura dele foi pensada para ele ter essa liberdade de criação e de relacionamento, seja com uma universidade ou com uma startup, e assim foi. Entendi. A Vale hoje tem 2 unidades do ITV interessantíssimas que eu convido a todos a conhecerem. E como é que surge o Open Innovation Brasil na tua vida? Pois então, é tudo um relacionamento, né? Assim, o que aconteceu, Plínio? Tanto eu, como estava na Vale, e outros colegas, como outros colegas de grandes empresas, sofria da mesma dor, que era: quero me relacionar, só que não sei como. Né? Quero trazer esse mundo, né, da inovação que passa pelas startups também, não é somente, para dentro das nossas corporações. Então, poucos como eu, né, e aí tem o Alexandre Mosquin, que hoje está no Einstein, né, na incubadora do Einstein. Ele era, na época, da Votorantim, uma empresa grande de indústria de cimento, para quem não conhece, empresas como Renault, Bradesco, Braskem, que é uma indústria pesada, né, no sentido de volume também, de plástico, e outros. Começamos a nos unir, assim, organicamente, como nós fazemos, de forma muito simples, a dizer: o que você está fazendo? Como é que você faz? Como é que é a sua relação, inclusive, com a sua própria área jurídica? Umas boas práticas ali, né? Para todo mundo tentar crescer junto, né? Exato. E assim a gente formou um grupo do WhatsApp e a gente começou a trocar essas experiências ou inexperiências, e a gente a pensar: vamos fazer um encontro? Então vamos. E assim, era gente de São Paulo, do Rio, Minas, né? Poucos. E a gente criou o primeiro grupo no WhatsApp. O primeiro encontro foi no Rio de Janeiro, né? Eu não estava presente, por acaso. E assim a gente criou o OIBR, né? O Open Innovation Brasil, com esse intuito de prática, de experiência, de trocar as dores para achar a luz no fim do túnel, como dizemos, né? Foi assim. Sim. E hoje em dia tem inúmeras outras empresas. E como é que é? Se você puder falar muita um pouquinho coisa. do Open Innovation BR. O Open Innovation tomou um volume assim inacreditável, Plínio, porque hoje somos talvez até mais de 9 mil, mas 9 mil com certeza, né? E aí abriu-se não só empresários ou executivos de grandes empresas, né, como eu era na época, mas aí começou a entrar empreendedores, consultores, professores, empreendedores, acho que eu já falei, de startups e de empresas já maduras. Então, assim, começou a criar literalmente um ecossistema dentro do OIBR, né? É lógico que isso gera o caos, né? Mas eu adoro o caos, né? Eu acho que caos vem para ensinar e nos colocar, abrir a mente também. Mas não tínhamos 9 mil, mas tínhamos, sei lá, mais de 300. E aí a gente parou para pensar e falou: olha, precisamos criar squads. Isso foi até quem deu essa ideia foi o professor Ricardo Yogi, que é o nosso guru, Ricardo Yogi, que fala muito de inovação. A gente chama ele até de Mestre Yoda. Então, adoro Mestre Yoda. Se ele estiver me ouvindo, ó. Então ele falou: vamos criar squads, que aí a gente junta, né, por temas, né, ou por regiões, né? E aí esses squads
novamente, de forma muito voluntária, foi se agrupando. Então, tem muita gente que está no grupo, como eu, inicial, né, do OIBR, o grupo raiz, né? Pessoal E raiz. que também participam de outros. Então, hoje, se eu não me engano, são mais de 30 squads regionais, né, por estados do Brasil, temáticos por temas. Então, tem um squad de educação, que por acaso eu também participo, tem um squad feminino, tem um squad de saúde, e assim vai. E tem os squads internacionais, e o primeiro foi o nosso Então, querido Portugal. já quero entrar nesse assunto. Então, Vamos como é lá. que surgiram os squads internacionais, já que o primeiro foi Portugal, e também quais que já existem por aí, as pessoas espalhadas pelo mundo? Olha, o primeiro squad foi de Portugal e com muita orgulho eu posso dizer que tudo começou aqui, né? Foi uma coincidência, na época, em 2018, eu pedi, né, o desligamento da Vale para me mudar, né, e vim com toda a minha família para o Porto, aqui para Portugal. E aí, justamente para eu me manter conectada, né, com tudo, toda essa vida, essa história toda com o Brasil, que aliás não há como, né, se desconectar, eu propus então, vamos fazer o squad Portugal, por que não? Né? Só que em Sim. 2018 eu não tinha, né, tanta rede aqui, não posso dizer também que não é tanta assim, né, mas eu acho que tenho orgulho de dizer que é uma Sim. rede, né, bem substancial, com pessoas incríveis, portuguesas e portugueses, que eu admiro e aprendi a admirar e aprendo muito a cada dia com eles, mas fizemos então, né? E em 2018, primeiro ano aqui, eu criei o grupo e fiz um evento, um encontro, dentro da Universidade do Porto, trazendo Ok. a galera do Brasil para cá para falar do OIBR. Foi dentro do UPTEC, Sim, o sei. Parque de Ciência e Tecnologia aqui da Universidade do Porto. Foi incrível. Foi incrível. A Imagino. gente E, trouxe a ah, Firjan, fala. Desculpa, não vou trouxemos interromper. trouxemos a Firjan, a Braskem, a Vale, o próprio OIBR, a PUC também PUC veio do Rio conosco, também. PUC Rio veio, e a gente fez um painel sobre inovação aberta dentro de um grande evento sobre economia circular. Por isso também trazer essas grandes empresas como a Braskem, Sim. a Vale foi importante. E é isso. Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante. Se você quiser conhecer outras pessoas como você, ter acesso aos convidados, às pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem pra gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! E como é que você tá aí, essas conexões, falando a parte aqui do mês da inovação aberta, então, assim, que a gente vai, essa parceria, assim, que, sinceramente, estou muito feliz, Regina. Quando eu te conheci no encontro ali, eu falei assim, cara, tudo a ver, porque eu quero falar sobre inovação aberta no podcast. Acho que vai fazer todo sentido falar com quem é a líder do Squad Portugal do Open Innovation BR, né? Eu falei, olha, ela deve ter vários contatos, então já grudei em Não, você. tudo começou em você. Você é o principal vilão ou herói dessa história. Plínio, obrigada, né? Antes de tudo, eu acho você incrível também. Eu te admiro demais, assim, essa sua fluidez, essa sua descontração e ao mesmo tempo tão profundo, né? Obrigado. Eu vi, né, tantos podcasts que você já conduziu com pessoas extraordinárias também, muito legal. E aliás, recomendo todo mundo assistir os episódios, né, do Pode Empreender. Então, a gente se conheceu, né, na confraria, não foi em Leiria, Foi. espetacular, né, uma organização impecável.
Você falou que não sabe por que eu fui convidada, mas não, eu não sei. Você não foi convidado. O porquê você foi convidado, eu sei por que eu fui, né? Porque é justamente isso. Eu consigo identificar onde é que está, onde é que eu quero ir, conhecer Leiria. Né, era um lugar que eu já queria conhecer, porque já tem um movimento interessantíssimo feito pela Câmara, pela Startup Leiria. Então, parabéns, né, para eles também. E fui lá conhecer, por acaso tínhamos lá a confraria acontecendo, Brasil-Portugal, né, e foi importante. Então, o que aconteceu? Eu depois, né, eu fui a cada confrade, né, e você é um deles, convidar para entrar para o Oi. Né? Isso abertamente, sem nenhum tipo de transposição, né? Assim, tá todo mundo ali interessado em, né, se ampliar a network. E muitos, como você, aceitaram o convite e estão lá no nosso squad, né? De Portugal, do OIBR Portugal. E pronto, eu gosto, faço aquele movimento. By the way, eu não sou líder, eu acho que todos somos, sinceramente, sem nenhuma falsa modéstia, Plínio. Não acho que ali precise de de um líder ou alguma líder. Eu acho que é só a gente realmente aquecer as boas trocas, né? Eu tive hoje um contato, foi com quem? Foi com o João Tourinho, que está lá, e ele falou: eu participo de tantos grupos que tem uns que só ativam para parabéns. Para aniversário. Eu tenho alguns também assim. E eu não gostaria que o nosso se tornasse, apesar de todo aniversário ser dado especial, mas da potência e da riqueza que a gente tem ali, se você for a cada um, né, a cada integrante que está ali, Plínio, é uma estrada, esqueci a minha história aqui é nada, sinceramente falando. E é verdade o que eu estou falando. Tem pessoas ali extraordinárias que eu conheço e outras que eu gostaria até de conhecer mais. Então, por isso eu estou falando de cadeira. Então, assim, quando eu comecei a ver, né, a entender esse novo movimento com a chegada, inclusive, de muito mais portugueses, não sei se você percebeu, né? Sim, que isso é maravilhoso. De 3 meses para a gente tem muita entrada de portuguesas e portugueses extraordinários no nosso grupo, e afinal é um squad de Portugal, não é um squad de brasileiros em Portugal, né? A proposta é essa, intercâmbio Brasil-Portugal. Essa é a missão daquele grupo. E aí eu vi que eu falei, gente, a gente precisa ter novos mecanismos, né, de trocas e de temas que são interessantes e de interesse de todo mundo. Então, o Open Innovation, como você mesmo falou, Rê, eu queria te entrevistar, lembra disso? Eu falei assim, eu queria fazer uma entrevista com você para você falar sobre o que é Open Innovation. Eu falei, Plínio, por que a gente não chama, né? Ao invés de ser só comigo, né? Que assim, posso falar, mas vamos convidar, vamos dar voz aos pequenos, né? Aos grandes e quem for que está lá, que está ávido por falar, só não fala igual aquela dinâmica de escola, né? A professora faz o trabalho de grupo, só um que fala, o mais falante é que fala. Então a gente tem que trazer, e acho que foi assim, você topou na mesma hora. Nossa, né? explodiu minha cabeça. Não é um tema, assim, é juntar a fome com a vontade de comer, né? Como dizemos. E foi um tema, eu acho que é um tema afim, né, de todos, que é transversal, passa pelo interesse de cada um que está lá e fora também, só que com casos, né? Então isso é que é extraordinário. E aí a gente, cara, como é que a gente vai selecionar? Lembra disso? São tantos. Então você fez lindamente o processo, fez lá o Forms, a gente postou, tudo junto. Foi espetacular. Eu só agradeço, sinceramente, muito legal. É verdade. E vamos ter aqui 4 exemplos aqui, né? 4 cases, exato, estava me fugindo dessa palavra. 4 cases aqui que eu acho que vai ser muito legal de empresas portuguesas, de empresas brasileiras que estão em parceria, fazendo Open Innovation com empresas portuguesas, em casos de empresas brasileiras vindo para cá para tentar fazer também esse Open Innovation. Eu acho que assim, que vai ser muito incrível essa diversidade, né, de exemplos. E assim, se a gente pudesse dar uma situada, mais ou menos assim, para quem nunca ouviu falar em inovação aberta, em Open Innovation, assim, se pudesse, claro, eu não quero uma tese aqui, eu não quero uma dissertação de mestrado, nada do tipo,
Mas só uma coisa assim, tipo, o que seria inovação aberta para quem nunca ouviu falar nisso? Eu ia até falar assim, cara, vou falar, mas eu ia falar assim, vão escutar o que esses cases têm para dizer? Olha, isso tudo para chamar vocês, olha, e não é jogo de marketing, não. Porque assim, olha, o pai Google, ou a gente pode falar de inovação aberta num clique, eu entender num clique mágico o que é. Mas olha, saber fazer e estar fazendo vai além de qualquer frase. E inovação aberta, o próprio nome está dizendo, né? Eu acho que é prospectar ideias, né? Agora só, ideias com nota fiscal, né? Ideias que gerem, que sejam monetizadas, não é só a criatividade. Ideias todos nós temos, estamos aqui tendo ideias, eu tenho uma ideia de fazer uma plantação aqui no meu jardim, isso é uma ideia, né? Sim, Agora, sim. transformar essa ideia em negócio, né, rentável, eu acho que passa por essa questão da inovação aberta. E quando a gente fala dessa abertura, é trazer, né, para chegar o mais rápido possível a essa monetização, né, ou esse sucesso que é um negócio, seja ela uma spin-off, né, saindo de uma ideia, de um projeto de pesquisa, para a gente chegar o mais rápido possível, aí tem que ter abertura, tem que ter diversidade, que foi a palavra que você falou, em conhecimentos, em expertise e união. Por isso que é aberta, né? Porque a gente traz expert e conhecimentos, né, e parceiros para um determinado desafio, né? Por isso que é inovação aberta. Eu acho que é isso, mas eu convidaria, de novo, reforçaria o convite para ouvir o que esses 4 cases ou casos vão falar e exemplificar, né? Eu acho que isso é sensacional. Sim, sim. Basicamente é a empresa se abrir, né, ao ecossistema, provocando e explicando ou dizendo quais são os desafios dela, né, os problemas, as coisas assim Existem processos, tá, Plínio? Sim. Processo, né, que é clássico também, para se fazer isso e caminhos para se chegar a fazer essa inovação aberta, né? Da ideação, né, até gerar mesmo o negócio. Mas eu diria que a principal chave é a cultura organizacional. Você pode ter a vontade de fazer, dizer que faz inovação aberta, um processo lindo desenhado, né? Bacana, mas os seus colaboradores não têm a inovação aberta na cabeça. Sim. O famoso mindset. Então, a inovação aberta, antes de tudo, e as pessoas pensam que é tecnologia, que é processo, e né? Antes de tudo, está aqui, está na cultura da empresa. Então, se você vai na 3M, ela é uma empresa de inovação per si, né? E ela, para você dar um exemplo, né? Por si só, ela deixa o empregado tem horas de trabalho à vontade, não necessariamente para fazer só aquele processo, e ele não é cobrado por isso. Então, até a premiação, né, o tipo de recompensa, enfim, dentro de uma empresa, para fomentar ideias inovadoras e a inovação é necessário, porque assim, cara, não adianta nada, eu já vivi isso, você ter esse processo e na hora, como você falou, fecha. Não, isso aqui eu estou me relacionando com um pesquisador lá da UF, mas chega a hora que ele fala, opa, não, isso aqui eu não vou dar. Não, isso aqui é meu, né? Isso começa aqui. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, mas que você já respondeu, que era qual você acha, não digo que seria a chave do sucesso, que não é isso, mas é tipo, o que as empresas precisam ter para realmente conseguir começar a fazer uma inovação aberta, né? Os primeiros passos. É isso, assim, a cultura organizacional. Estava lendo um livro, eu esqueci o nome agora, que falava de algumas inovações abertas em algumas empresas, e uma delas, muito grande, nos Estados Unidos, que eu não vou falar o nome, não preciso aqui, quem quiser ler o livro, depois eu boto na descrição do episódio e as pessoas leem o livro,
mas que uma grande empresa, tentou fazer inovação aberta, disse, chamou a comunidade abraçou, começou a tentar resolver os problemas que ela estava colocando, os desafios que ela estava colocando, mas os próprios funcionários estavam boicotando, os próprios funcionários estavam falando assim, não, eu sou o pesquisador, o investigador, eu é que detenho o conhecimento intelectual para resolver isso. Quem é você que não estudou a mesma coisa que eu estudei, não sabe as mesmas coisas que eu sei, que está vindo aqui para resolver um problema que eu estou há anos tentando resolver, sabe? Então, acho que é isso, assim, você respondeu a minha pergunta sem nem eu fazer, assim, os primeiros passos ali de uma inovação aberta para talvez ter sucesso. Vamos lá, né? Se não tiver isso, não acontece. É entender a inovação estrategicamente. Isso passa por cultura. Senão, vai fazer um lindo processo, vai contratar tecnologias maravilhosas e vai continuar sendo fechada. Open, close. Exatamente. Semi-open, sei lá. Semi-open, Nunca tinha pensado no semi-open, É isso. Por acaso, tem algum conteúdo sobre Open Innovation que vem atualmente que você fala assim, cara, isso é maneiro, pode ser, sei lá, série, filme, TEDx, livro, whatever, alguma coisa que você fala assim, cara, isso é muito pergunta. Legal. Olha, não sei se Open Innovation, né, mas tem ali a questão da inovação numa série que eu estou assistindo e todo mundo falando dela, que é o WeWork, o caso do WeWork, né? Sim. Que é um caso de inovação, e tudo ali está envolvido, tudo, tem tudo ali envolvido, né? Desde processos, a ética, né, que passa por isso também, a visão de um cara extraordinário, o cara era realmente fora da curva, né, transformar a ideia num negócio, né, a questão, né, daquele ambiente. Eu acho que esse é coisa recente, é divertido, dá um frisson, dá um certo incômodo, né? Algumas cenas são engraçadas, que me causam alguns incômodos. Então, eu acho que isso, uma série interessante que está rolando. Uma outra que vem em mente, que também é da Netflix, mas é um documentário que fala muito dessa questão da segurança de dados, isso é importante também. Agora não me ocorre o nome dela, daqui a pouquinho me vem, mas é um documentário, tá? Sobre segurança de dados. Passa muito por inovação, né? Também por questões de ética, né? De trabalhar com informações, né? É o Privacidade Hackeada? Eu não sei, não me vem um nome, pode ser que seja, tá? Eu tô lembrando disso, de você estar falando, um documentário na que Netflix. foi ali um pouquinho antes da pandemia, ali, 2019, foi uma que fala, né, sobre a influência, principalmente da questão política, né, de capturar dados e etc. Sim. E tal. Aquele então, escândalo do Cambridge Analytica. Isso. É a privacidade hackeada. Então deve ser. Desculpa, eu não me recordava o nome. Não, fala sério. Para nome. Esse é interessante. Acho que são coisas mais que trazem também casos, né, reais. Eu gosto muito disso. Enfim, os livros, o próprio clássico, né, do autor, que foi professor da Berkeley, que fala sobre Open Innovation, olha o nome dele me fugindo, desculpa aí, gente. Mas daqui a pouquinho eu passo o nome do livro. E casos de insucesso também é muito interessante, né? Eu acho que isso fica também o caso clássico da Kodak, né? Que não inovou, não se reinventou, ou inovou, partiu para uma inovação de melhorias, né, contínuas, né? Acreditando na máquina, né, fotográfica ainda, né? A tendência aí do Elon Musk, que é o nosso, né, ícone clássico aí, que está trazendo tanta inovação. Ontem mesmo eu estava lendo sobre ele, que ele vai agora, ou seja, já lançou o telemóvel, né, o celular que carrega a bateria solar, né? Então, você não vai precisar fazer o que você acabou de fazer agora, buscar, que a gente fica atônito, né, buscar um cabo para... Ele já tem o celular e a diferencial agora é que tem uma plaquinha de luz solar. Se você estiver dentro de uma floresta, você basta buscar um clarão que você carrega
seu celular ali, agora eu não sei como é que ele vai resolver a questão de sinal, né? Mas enfim, ele que resolve. Justo. Acompanhar esse movimento. Uma coisa que eu leio muito, sempre que posso, é o portal da Gartner. Gartner, acho que é Gartner, o Gartner. Peraí, deixa eu buscar aqui. Que aí ele fala, eles têm muito estudo, eles são hub de tendências, eles são referências para busca de informações. E é isso, acho que é isso, Plínio. Excelente, pô, só conteúdo excelente, muito bom. É o que me Só veio, dica tá? boa. Que a gente não ensaiou. É isso, Me não veio ensaiamos. agora, a gente não ensaiou. Devia ter. Sabe aquela coisa assim que te pergunta e você, 2 horas depois, poxa, podia ter falado aquele outro também? Vai surgir um montão, mas aí vamos nesses aqui. É o que Normal. me ocorreu assim, de pronto. Normal. Pronto, assim, a gente está chegando aqui no final. Eu vou fazer um bloquinho de perguntas fixas que eu geralmente faço para os entrevistados, que eu acho interessante, né? Senão eu não faria. A primeira pergunta, que na verdade é mais uma provocação, é assim: nós todos sabemos que geralmente aprendemos mais pelo erro do que pelo acerto, né? A gente aprende mais na dor do que no amor. Então, assim, tem algum momento, alguma coisa que aconteceu na tua vida que você falhou e você falou, cara, isso aqui eu não consegui dar a volta, eu não consegui transformar esse limão numa caipirinha, sabe? Simplesmente ele apodreceu na minha mão, assim, aprendi, tá na estante ali dos aprendizados e tal, mas assim, falhei e é vida e paciência, aprendi com isso, não consegui dar a volta e vida que segue. Porque eu acho que tanto no Brasil quanto aqui em Portugal ainda tem a questão da cultura do erro, a cultura da falha, que as pessoas batem muito na falha, mas quando na verdade a falha é tipo, pelo menos você tentou, né? Então você aprendeu e você não necessariamente tem que conseguir sempre dar a volta por algo que falhou. Simplesmente, cara, aceita o erro e bola pra frente, aprende com isso e vamos em frente. Tem algum momento assim? Cara, tem centenas. Aí a gente vai ter que fazer um podcast só para erro. Centenas. Tem assim, mas assim, não me ocorre nenhum muito drástico, né? Porque quando vem essas perguntas, a gente vai logo assim, cara, aquele erro que foi quase que fulminante, né? Não me ocorre, sinceramente, e ainda bem, né? Mas tem um que é um clássico, que é assim, eu saí de um contexto em que eu trabalhava de muita escassez. Então, literalmente, eu fazia do limão uma limonada. Eu não tinha um centro de custo, inclusive, para você ter uma ideia. Eu sempre trabalhei captando todos os recursos que eu podia, financeiros e econômicos, para botar um projeto de pé. E levei muito tempo e aprendi a fazer isso, a tocar, a inventar, a me reinventar para fazer literalmente do limão uma caipirinha. Pulei até da limonada, fui direto para a caipirinha. E fazia, Plínio, fazia. Pronto. Eu saí desse contexto e fui para um outro. E eu levei isso comigo. Eu levei essa coisa de fazer com nenhum tostão, vou usar esse termo, né? Com nenhum centavo ou cêntimos na mão para fazer um projeto, botar de pé. E fui para um contexto de abundância. Eu saí de um contexto de escassez para um contexto de abundância. E eu entrei, no dia que eu entrei, para você ter uma ideia, eu tinha um centro de custo que os zeros eu não conseguia contar, de tantos zeros, assim, que eram milhões. Mesmo. Sim. E para mim aquilo não significava muito. E comecei a fazer meu trabalho, Plínio, até que um dia eu fui chamada na mesa do grande diretor. E eu fui lá, sentei à frente dele e eu com um sorriso, né? Assim, toda feliz, vou falar pela primeira vez com o grande diretor. Isso foi logo no início. Ele falou assim, Regina, eu quero saber por que você não está gastando o dinheiro da empresa. Eu falei, porque eu não preciso. Eu cheguei, já tinha esse. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você não gasta o orçamento que você tem, você está tirando de outro departamento que poderia estar precisando, ou seja, você está empacando o dinheiro da empresa. Mas eu sei. Entende? Então, qual foi o meu aprendizado, o meu erro aí? Foi levar para um contexto
diferente experiência que eu achava aplicada, que deveria ser o grande, né? Assim, o grande. Para mim, eu estava fazendo, não era fazendo algo para me vangloriar, não, era fazendo algo certo para a empresa. Se eu não preciso desse dinheiro, estava economizando, né? Estava economizando. Mas eu não saquei essa lógica, né? Se eu tenho esse dinheiro, independente de ter sido eu ter orçado ou não, né? Ou pedido ou não, ele está aqui parado, como se eu não estivesse investindo ele em nenhum lugar. E dinheiro parado você está perdendo, né? Então, ou seja, o grande erro foi me posicionar num contexto da experiência que eu tinha como uma experiência aplicada. Então, acho que isso foi um clássico, assim, que eu acho que eu tento, todas as vezes que me perguntam, eu trago ele, porque isso foi muito emblemático para mim, para dar os passos seguintes em outro contexto. E isso vale para tudo, não só em um ambiente empresarial, né, de corporações, como um ambiente cultural, né? Sim. Não é a atitude que eu vivi, tá? Não é isso. Mas eu acho que você tem que ter, isso se chama leitura organizacional. Interessantíssimo. Tem que ler muito o seu ambiente, para você saber se você realmente está agregando ou se você está trazendo somente seus vícios ou suas verdades, que não geram valor, né? Então, acho que esse é o que me ocorre, assim. Excelente, excelente, Regina. Próxima pergunta. Estamos em Portugal, aqui é primeiro-ministro com presidente, né? É um pouco diferente do sistema político do Brasil, mas como você já está aqui desde 2018, já tem acompanhado provavelmente coisas da política, já está um pouquinho ambientada aí. Então eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Se você tivesse oportunidade de ser a primeira-ministra de Portugal, qual seria a tua primeira ação lá no primeiro dia, assim, falar, olha, é isso que eu quero mudar, é isso que eu quero fazer, e se embora? Eu tentaria mostrar o verdadeiro Portugal, mas não para fora, mas para dentro. Eu acho que os próprios portugueses, e eu falo muito isso para ele, a riqueza que esse país, independente dele ser pequeno, grande, aqui tem de tudo, tem mar, tem montanha, né? Não tem mas não tem tem. Então eu tentaria fazer esse caminho que o governo está fazendo para fora, e concordo que ele esteja fazendo, talvez fazendo para fora e alguém admirando de fora, né, volte para os próprios portugueses. Não acho que os portugueses também não admirem o país, mas eu acho que eles poderiam ter uma visão um pouco mais alargada, assim, da potência que é essa gente que está aqui, né? Porque Portugal não é montanha, mar, como eu falei, mas é o povo, né? Eu acho que eu faria alguma coisa nesse sentido, mais para dentro também. Excelente, excelente. Outra pergunta, quem eu devo entrevistar no Pode Empreender e por quê? Não vale os 4 que a gente já Caramba, essa saia justa. Ui! Cara, eu acho que a gente podia trazer tentar trazer um governante para fazer esse tipo de pergunta, ele, né? Também um representante da alçada pública, não sei necessariamente quem. Eu acho que é isso, acho que é trazer, porque a gente está falando, né, da esfera privada, pública, e na privada a gente já tem alguns representantes e tem N outros, mas eu acho que trazer alguém do âmbito público para fazer uma entrevista sobre a inovação aberta, né? Acho que é interessante para a gente ouvir mais a política pública para a inovação. A gente lê, lógico, mas uma coisa é entrevistar. Eu acho que ia ser bacana. Sim. Última pergunta. Uma compra abaixo dos 100 euros e que esteja modificando a tua vida. Cara, Plínio, eu vou te dizer coisa. É só pergunta boa. Cara, vou te dizer uma coisa que eu acho que eu vim para a Europa no momento certo, cara. O que eu baixei de consumo, sem brincadeira. Cara, eu baixei muito, mas não é porque toda mulher tem capacidade de consumo, tá? Independente de ser rica, pobre ou milionária. Todas nós temos.
mas eu baixei muito. Então, assim, uma coisa que, cara, eu acho que assim, minhas plantas. Eu Incrível. podia até mostrar aqui, cara, sem brincadeira, sem tati-mitati, né? Sem, Sim, 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 vou sim. passar linda. Mas, cara, isso me faz tão feliz. Plantar, cara, e uma mudinha, às vezes não precisa nem comprar. Eu só tenho que cuidar para não sair cantando muda em qualquer lugar. Sabe? Se eu sair, se aquela vizinha, meu Deus, ela pede muda o dia inteiro. Tem aqui pé de pimenta que uma vizinha me deu. Mas eu compraria uma planta, uma árvore. Né? Eu tenho aqui uma oliveira no meu jardim, tem um figo, um pé de figo, Aham. e eu Ah, traria outro. planta é muito bom, assim, eu gosto É, muito também. eu gosto, eu E gosto. me lembrou um meme, eu não sei se você já viu o meme, um reel, sei lá o que que foi, Adoro. que o cara falando assim: "Eu comecei comprando Ah, aquelas já vi, já promoções vi. de 3 Sou eu, foi plantas por inspirada em mim. eu comecei comprando 3 por 10. Depois a minha avó me deu não sei o quê. Hoje em dia É eu isso mesmo. roubo da casa dos meus Não, amigos". não roubo, né? Mas Eu foi roubo inspirado, muito. porque, gente, olha, meu Deus, não posso ver nada de planta assim, que eu saio catando, e quando é primavera aqui, parece que explode Nossa. né, nos olhos da gente as cores das flores, elas explodem assim, porque ficam adormecidas no inverno, que a gente não tem, né, no Brasil. Uhum. Em Sim. compensação, aqui, quando elas acordam, nossa, é espetacular. Então Então, você deve ter um sonhozinho de ver ai, na Holanda é tulipa, orquídea? são Não as lembro agora. tulipas, são as As tulipas, tulipas. são as tulipas. Deve ser Aqui no incrível, né, aquele Porto, mar. aqui no Porto ali, antes de descer para Baixa, né, tem Uhum. um jardim que é em frente a um hotel, que eu também agora não vou falar do nome, que é cheio de tulipas. Aí tem uma Ah, ocasião que elas ficam, tem até uma foto lá que eu tirei. É linda, 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 são lindas, é uma parte da calçada, sabe? Lindas de tulipas. Eu adoro. entendi. Olha, Regina, chegamos ao fim da nossa conversa. Quero agradecer demais. Ai, eu que Pô, agradeço. foi aqui uma horinha espetacular de Que conversa, de bom, muito né? conteúdo, muita Você é coisa boa. ótimo, você é ótimo. Você engana a gente, vai levando, quando a gente vê, já foi, tá falando. Muito E bom. diz pra mim, se as pessoas quiserem te encontrar, quiserem saber mais do Squad Portugal, do Open Innovation, quiserem encontrar você na internet, como é que elas fazem? Pode falar comigo ou com o Plínio, Sim! que hoje, ó, Sim! tá vendo? Todos nós, né, é capaz de falar do oi, dizer o que é bom, por que que é bom. Mas assim, eu recomendo entrar no LinkedIn, né, Uhum. Open Innovation Brasil. Você botar o arroba lá, ele vai surgir tem um símbolo verde e amarelo. Então lá a gente coloca as notícias, é uma maneira, né, os projetos e ações que estão acontecendo, não só no Open, mas dentro dos parceiros também. Então, no LinkedIn é o maior canal nosso de colocar as ações que estão acontecendo. Instagram a gente tem também, o Facebook, né, que é o Meta agora, também temos, mas eu recomendo o LinkedIn. E se quiser entrar em algum squad, aí tem que acessar lá, mandar um oi lá pelo LinkedIn, porque o que acontece é que os squads são, em sua maioria, no WhatsApp e já chegaram ao limite. Então, agora a gente migrou, inclusive, para o Telegram. Quando chega no Uhum. limite do WhatsApp, a gente vai para o Telegram, porque o Telegram não tem limite. Mas lá também Entendi. vocês encontram os endereços dos squads para vocês, por tema, que quiserem acompanhar, tá? Tá bem. Não tem nenhum custo. Acho que isso é importante, né, Plínio? Nada, nada no Open Innovation gera em torno de fins lucrativos, né? Mas Sim, vale a sim. pena dizer, somos todos voluntários. Bem, então, Regina, muito obrigado, assim, com certeza as pessoas vão entrar em contato com você, vão querer entrar no Squad Portugal, do Open Innovation. Se você que está nos ouvindo ou nos assistindo, né, porque agora, essa temporada de 2022, temos vídeo também, é a novidade. Então, se você curtiu esse conteúdo, fica ligado que esse mês de junho inteiro vai ser sobre Open Innovation com empresas portuguesas, empresas brasileiras que estão fazendo inovação aberta aqui em Portugal.
Ok? Então, se você acompanhou até aqui, não deixe de avaliar o nosso podcast na plataforma que você estiver escutando. Se for no YouTube, aquela joinha, curtir, né? Para nós é muito importante, obviamente, que em termos de visibilidade, mas, porém, contudo, entretanto, também por questões de entender, perceber se nós estamos entregando um conteúdo bom, um conteúdo que você gosta, um conteúdo interessante para vocês. E outra coisa, se você também escutou até aqui, é porque você gostou desse episódio, né? Com 1 hora aí de conteúdo. Então dá um print na tela, marca a gente nas redes sociais, marca a Regina, marca o Open Innovation. Tenho certeza que eles vão adorar receber essa marcação. Fala para nós o que vocês acharam. Comenta sobre o episódio, comenta como que esse conteúdo tocou você, o que ele mudou ou não. Se você também não gostou também, todo feedback é importante, não é? Quem sabe você não inspira outras pessoas a escutar esse conteúdo, a ver esse conteúdo. Então, Regina, muito obrigado mais uma vez e até semana que vem com as outras pessoas para começar esse mês incrível. Bye, bye, gente. Obrigada, Plínio. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Gostou dessa entrevista? Então envia para aquela pessoa que precisa ouvir isto e vai gostar muito dessa conversa. Conhece alguém que deveria estar aqui conosco no programa? Então manda o nome dessa pessoa para nós. Quem sabe nós não conseguimos conversar com ela. Até a próxima semana, pessoal! Obrigada por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Uma produção, voz e conteúdo.